Bem-vindos ao canal, o fim chegou. Darei uma nota oficial aqui do canal sobre o decreto dominical. Foi postado um vídeo alguns dias atrás sobre a atualização de um documento da Heritage Foundation que pede um decreto dominical nacional nos Estados Unidos ainda em 2026. Pois, alguns dias depois, a igreja se manifestou no dia 18, a igreja de forma oficial se manifestou no dia 18 de janeiro sobre esse documento que pede um decreto dominical nacional nos Estados Unidos. Peço que vocês compartilhem esse vídeo para aqueles que querem estar atualizados do que está acontecendo. Então vamos lá. A Heritage Foundation lançou um documento oficial pedindo um decreto dominical nacional. Eu vou repostar o vídeo aqui depois dessa nota oficial e vocês podem ver o vídeo na íntegra explicando os detalhes do documento. Também deixarei o documento na descrição do vídeo. Peço desculpa pelo barulho no fundo, que eu não posso conter, mas tente relevar as informações importantes desse vídeo. Vamos orar. Querido Deus, nos prepare, nos ajude, nos fortaleça, pois o fim realmente chegou. Então, queridos, a resposta oficial da Igreja Adventista da Divisão Norte-Americana sobre o documento que pede um decreto dominical nacional diz o seguinte: proposta de descanso aos domingos levanta preocupações inquietantes sobre a liberdade religiosa. Resposta da Divisão Norte-Americana dos Adventistas do Sétimo Dia, 18 de janeiro de 2026. Uma proposta de uma organização de defesa de direitos em sede, Washington, D.C., para reconhecer e impor legalmente um dia de descanso uniforme, representa um desrespeito preocupante à liberdade religiosa de todos os americanos. O documento da Heritage Foundation, intitulado Salvando a América, Salvando a Família, defende que os estados e municípios restringem atividades comerciais aos domingos como forma de promover engajamento espiritual e proporcionar um dia regular de descanso para os trabalhadores americanos. Então vamos lá. Perceba que esse documento da Heritage Foundation ele pede um decreto dominical nacional. Como nós vimos aqui, Ellen White diz que a profecia do decreto dominical é quando foi imposto um decreto dominical nacional. Isso há 2 vezes na história. Isso estava próximo de acontecer. A primeira vez foi com o projeto dominical do senador Henry Blair em 1888. O projeto não foi para frente depois dos debates das comissões de liberdade religiosa, ele foi engavetado e agora, depois de 1888, volta de novo a proposta de um decreto dominical nacional. Vocês vão ver no vídeo que é explicado, no vídeo que eu vou colocar depois desse, que eu já postei aqui no canal, que a profecia fala do decreto dominical nacional e não das Blue Laws, que é leis estaduais dominicais. E eu disse várias vezes aqui, o que está faltando agora é apenas um deputado federal ou um senador federal se levantar e fazer um projeto de lei, porque tudo já está encaminhado, tudo está pronto. E a Igreja Adventista, de forma oficial, está preocupada que agora isso possa acontecer. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está preocupada porque agora pode aparecer alguém, algum deputado federal ou senador, e colocar o projeto dominical nacional. Por quê? Porque o documento que a Heritage colocou é um documento de políticas públicas, ou seja, é um documento que molda a opinião pública e é uma resposta oficial do governo dos Estados Unidos, do governo republicano. Então, é uma ameaça séria de liberdade religiosa, por isso que a igreja se manifestou aqui. E a pergunta é, meus irmãos, por que a igreja luta contra o decreto dominical se a profecia tem que se cumprir? Porque a serva do Senhor escreveu que nós devemos lutar pela nossa liberdade, meus irmãos. Sabemos que vai vir um decreto dominical, mas nós devemos lutar pela nossa liberdade até o fim. E ela diz lá que devemos orar para Deus adiar o decreto dominical. E a minha pergunta que eu faço agora é uma pergunta pessoal. Você está orando agora para Deus adiar o decreto dominical ou está orando para Deus acelerar as coisas, soltar os ventos e as coisas começar a acontecer? Coloca aqui
Qual é a sua opinião pessoal aqui? É importante. E aqui diz o seguinte: os adventistas do sétimo dia acreditam que todas as pessoas foram criadas à imagem de Deus, com liberdade de adorá-lo, de acordo com os ditames de sua consciência. Por mais de 160 anos, a Igreja tem se posicionado veementemente contra qualquer forma de lei dominical. Os adventistas sempre entenderam essas leis, sejam elas locais, estaduais ou federais, como a tentativa de impor a consciência, mesmo quando defendida sob pretexto secular, como uma promoção de saúde de comunidades e de família. Então aqui você vê que eles estão realmente preocupados. A Igreja Adventista está preocupada que esse ano sim possam os republicanos colocar um projeto de lei dominical nacional. Esta nova proposta de um dia de descanso uniforme é irreconciliável com a rica tradição americana de proteção à liberdade religiosa de todos os seus cidadãos, independentemente de suas crenças religiosas ou da ausência delas. Representa um desejo perigoso de usar o poder estatal para promover objetivos religiosos, restringir atividades comerciais aos domingos. Também levanta sérias preocupações práticas para membros de religiões que não praticam culto aos domingos, incluindo adventistas do sétimo dia e judeus ortodoxos. As leis dominicais contrariam a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que preserva a liberdade religiosa de todos os americanos, exigindo que o governo permaneça neutro entre as diferentes religiões. Nossos líderes religiosos da divisão norte-americana, divisão adventista do sétimo dia, norte-americana, e nas conferências da União, continuarão defendendo a liberdade religiosa, opondo-se firmemente a esta proposta e qualquer medida semelhante. Bom, meus irmãos, até aqui, aqueles que falaram que era alarmismo, o que a gente estava pregando aqui no canal era tudo alarmismo, ou vai ter que lavar a boca ou lavar os ouvidos, porque agora Deus está mostrando claramente que a coisa é séria, o mundo está perto do seu fim. Não sabemos agora o que vai acontecer. Será que Deus vai impedir o decreto dominical, como fez em 1888, ou vai deixar a coisa correr agora? Você está orando para o decreto dominical sair, ou você está orando, como Ellen White orientou lá, para Deus adiar a coisa, para nós termos mais liberdade religiosa e termos mais tempo para pregar? Coloque seu comentário aqui, ok? Compartilhe esse vídeo com aqueles que realmente querem ver Jesus voltar, aquele realmente que está de olho nas profecias. Agora deixarei outro vídeo que foi postado explicando o documento da Heritage Foundation. Que Deus abençoe a todos vocês e que Deus nos ajude, porque o fim realmente chegou. Deus abençoe. Olá amigos, bem-vindos ao canal O Fim Chegou. Vamos estudar um importante documento que acaba de ser lançado sobre a Heritage Foundation, que fala justamente de um chamado para o decreto dominical, ainda em 2026. É um documento sério, real. Vamos analisar o ponto principal que esse documento diz a partir da página 41. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, vamos entrar agora na Tua Santa Mensagem, que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos ajude a nos preparar para os eventos finais. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, a Heritage Foundation, que é a fundação dos republicanos, é ela que tem o objetivo de planejar as métricas políticas, os objetivos. É uma agenda conservadora, é uma fundação dos republicanos, que eles promovem uma agenda política, ou seja, eles que fazem os planos que os políticos republicanos, conservadores devem seguir conforme seus mandatos. Interessante que, como foi colocado aqui no canal, no último vídeo, eu disse no último vídeo que o que está faltando é se levantar um senador ou um deputado federal e colocar um projeto de lei
dominical nacional para poder ser votado no Congresso. Lembrando que esse projeto não pode ser por um deputado estadual, ele deve ser feito por um deputado federal ou um senador. Olha que interessante. Chegamos em janeiro, né, o livro de Charlie Kirk lá, Para em Nome de Deus, que fala sobre o sábado. Agora, nesse momento, já está em milhares de lares, né? Muitos estão lendo esse livro. E a Heritage Foundation, ela lança aqui o Special Reporter, né? O que significa? É um relatório analítico, né, aprofundado, produzido, né, por pesquisadores sênior, com diagnóstico, propostas de políticas públicas. Ou seja, é um relatório, né, convocando aqui os conservadores, né, a colocar essas políticas públicas no governo. Olha que interessante. Esse documento aqui, esse relatório, ele é que forma a opinião pública, ou seja, esse documento aqui é a base para se fazer projetos de lei, ok, que serão votados ainda nesse ano. Ou seja, o documento ele dá a ideia, os conservadores apoiam a ideia desse documento e colocam em pauta no Congresso para ser votado através de um projeto de lei. Então, não é um artigo de uma revista, é um documento seríssimo, um documento de políticas públicas, um documento de políticas públicas conservadora. Qual que é o objetivo desse documento? É um chamado político e ideológico, é uma carta de orientação estratégica e é feito para influenciar governos e políticas públicas. Ok? O número, né, desse relatório é o número 323, ok? Do dia 8 de janeiro de 2026. A parte mais intrigante que está no documento é justamente o seu próprio título, né? O seu próprio título, que já diz tudo, que é a parte mais importante, mais forte, é o próprio título do relatório da Heritage Foundation, né? Salve América, salve a família. Perceba que o próprio título já diz que é um clamor popular, né? Um clamor, está clamando, salve a família, salve a América. Então, assim, aqui esse documento é o seguinte, eles estão clamando para que os políticos conservadores lá da América agora, que é a maioria no Congresso, façam alguma coisa para salvar a América e salvar a família. Então eles colocam aqui a questão do casamento no documento, ok? Coloca a questão da família, mas a parte mais importante que eu queria destacar é a parte do descanso dominical. E tem coisas chocantes aqui, importantes, que nós vamos ver agora. E o título diz o seguinte aqui, eu estou lendo a partir da página 41, lembrando que eu estou lendo a tradução, né, o documento em inglês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, você pode acessar a fonte aí na página 41 e você vai ler por você mesmo. Aqui diz aqui, ó, apoio a um dia uniforme de descanso. O que é um dia uniforme de descanso? Um dia uniforme é um dia comum, onde todo mundo guarda. Aqui diz assim, ó, assim como as leis de zoneamento permitem que uma comunidade determine onde certos negócios podem funcionar, as chamadas Blue Laws, refletem os julgamentos locais sobre quando certos negócios podem operar. E aqui ele está falando, aqui essa parte está falando das Blue Laws, né? E olha que interessante, aqui eles colocam um caso de 1961, que a Suprema Corte decidiu por 8 votos a 1 que leis de fechamento aos domingos, que incluem o propósito de fornecer um dia uniforme de descanso, são constitucionais. Olha o que ele está dizendo aqui. Esse documento está dizendo o seguinte, que se a Suprema Corte
hoje, em 2026, ela votar um dia uniforme de descanso para todos, ele coloca até o dia aqui, né, o domingo, e isso não seria, como é que eu posso dizer, um procedente, mas um precedente, ou seja, não feriria a primeira emenda, porque isso já foi feito antes. O que eles querem dizer aqui? Que se a Suprema Corte, por questão religiosa, por causa que muitos guardam aquele dia, votar um dia de descanso nacional, eles não estão cometendo, ou seja, nenhuma quebra de nenhum artigo da Constituição. Realmente eles estão sendo constitucionais, ou seja, eles estão apelando aqui já para os legisladores, para a Suprema Corte aprovar um dia de descanso nacional. Aí eles citam um exemplo lá de 1961, de que isso já foi feito antes, né? Mas lembrando que nessa ocasião aqui foi uma questão estadual e eles estão apelando para uma questão nacional. E aí continua, um dia uniforme de descanso são constitucionais e podem acomodar o fato de que a maioria das pessoas que observam um dia de descanso por razões religiosas o faz aos domingos. Aí dá outro exemplo, né? Massachusetts, por exemplo, exige que todo empregador de mão de obra envolvido em qualquer estabelecimento industrial, mecânico ou comercial, oficina, conceda a cada pessoa pelo menos 24 horas consecutivas de descanso em cada período de 7 dias consecutivos. Continua, as leis de descanso que limitam a atividade comercial geralmente são encontradas em condados. Então, assim, o argumento deles é o seguinte aqui, nesse documento. Salve a América, salve a família e um dia sincronizado de descanso. Por que eles estão dando exemplo de leis dominicais estaduais? É muito simples, porque as Blue Laws, elas são estaduais, não é uma lei nacional. Quando nós vamos aqui na profecia, Ellen White diz o seguinte: por um ato nacional, conforme está escrito aí, ela diz, por um ato nacional, o decreto dominical será colocado, a imagem da besta será formada. Então a profecia não está dizendo que a lei dominical seria aplicada em estados separados, ok? Mas uma lei única nacional para todos. É justamente o que eles estão apelando aqui, quando ele fala sobre um dia uniforme, ou seja, todos descansar naquele único dia. Então, meus irmãos, aqui é o documento mais sério de 2026, janeiro de 2026, um clamor popular. Esse documento aqui, lembrando, ele tem a função justamente de quê? Um chamado político, ideológico, ou seja, eles estão chamando todos os republicanos a apoiar essa métrica aqui. É uma carta de orientação estratégica e é feita para influenciar governos e políticas públicas. Então, esse especial repórter, número 323, é sim uma convocação para os republicanos apoiarem essas métricas aqui. Foi o que eu falei no último vídeo. Como essa questão do Charlie Kirk, o livro dele já está... Muita gente já está lendo sobre o descanso, muita gente já está inteirado sobre a questão do descanso, né? A maioria agora, a maioria da Câmara agora é republicana, ok? Como nós podemos ver aqui, o Senado, ok? Os republicanos têm 53 senadores e apenas 45 democratas. Os republicanos têm 220 deputados contra 213 deputados democratas. Então a maioria esmagadora é republicana. Só que assim, por que será que eles estão justamente agora convocando os republicanos a fazer um decreto dominical, um dia uniforme de descanso para todos? Por quê? Justamente agora em janeiro eles estão fazendo essa convocação. É muito simples e bem lógico. As eleições de meio de mandato troca tudo. Toda a Câmara é renovada, parte dos senadores, e toda a Câmara dos deputados é renovada.
Então, assim, se chegar em novembro, que é a votação de meio de mandato, se chegar em novembro e toda a Câmara dos Deputados for renovada e a minoria ser conservadora, é óbvio que não vai passar projeto nenhum. Então eles estão aproveitando antes de novembro, antes de chegar novembro, eles estão aproveitando, ou seja, nesses primeiros 6 meses, primeiro semestre, para empurrar essas pautas aqui. Salvar a família, salvar a América e um dia de descanso nacional, decreto dominical. E essa é a pauta de Roma, né? Que o domingo é o dia da família, um dia de comunidade entre os povos, tem a questão da Laudato Si, você vê que está tudo sincronizado. Então, meus irmãos, eu deduzo, coloco aí 90% de chance nesse primeiro semestre agora, se levantar um deputado federal ou um senador e colocar um projeto de lei dominical nacional. É isso que nós estamos aguardando. Pode acontecer agora no primeiro semestre. Vamos ficar de olho, né? Esse documento aqui é sério, é uma convocação, ok? Quem quiser ler o documento está aí, na descrição está em inglês, mas você pode ler a partir da página 41. Vamos ficar de olho, ok? Lembrando que também esquecemos que tem Jonathan Berry, que já assumiu, né, a pasta do trabalho, e ele disse lá no projeto 2025 que o Congresso deve estimular um dia de descanso comunitário. Perceba que o que Berry escreveu lá no projeto 2025, na página 589, agora esse documento da Heritage Foundation está fazendo um apelo para os republicanos, para os políticos, colocar em prática o que está lá escrito no projeto 2025. Então isso aqui é sim um clamor popular, ou seja, que está apelando para os políticos. E aí tudo vai se unir, político, civis, tudo se unem buscando o domingo. Aqui mesmo no Brasil, a partir de março, você vai ver a correria dominical, ou seja, o estado do Espírito Santo aqui no Brasil vai fazer um teste piloto, todo mundo sabe disso, tudo vai fechar nos domingos. Os supermercados grandes, né, somente as mercearias nos bairros vai funcionar no estado do Espírito Santo, mas os mercados grandes que tem até dois funcionários não vai funcionar a partir de março de 2026 aqui no Brasil. Isso vai servir como um teste piloto para outros estados do Brasil. Perceba que essa corrida dominical, ela não só está nos Estados Unidos, ela que está aqui no Brasil também. E vai também influenciar a Europa e outros países. Então nós estamos aí, queridos, perto de ver a profecia se cumprir. É óbvio que nós não sabemos, né, se Deus vai permitir, ele vai segurar os ventos, permitir que solte os ventos e a perseguição, o decreto dominical, a marca da besta, sai agora. O que podemos fazer agora é deduzir que a coisa está muito próxima. E sim, de acordo com esse documento aqui, um projeto de lei dominical nacional pode ser lançado antes de novembro, ou seja, antes que a Câmara dos Deputados se renove. Ok, meus irmãos? Antes disso, pode ser lançado, é 90% de chance disso acontecer. Então temos que ficar de olho, ok? E ver como os eventos estão se sucedendo. Lembrando, esse documento aqui é muito sério, é importante, é uma prova dos planos de Satanás agora para impor a marca da besta agora nos últimos dias. Está tudo alinhado, meus irmãos. Está tudo alinhado. Somente Deus pode impedir de acontecer, se Ele quiser, mas está tudo alinhado. Agora, tudo alinhado, meus irmãos. Então, comente aqui embaixo o que você achou dessa mensagem. Coloque aqui embaixo, né, qual é a sua opinião sobre esse assunto. O que você acha que, se Deus vai permitir agora que tudo aconteça como já está delineado, ou que Ele vai segurar os ventos e vai dar mais tempo para nós. Coloque aqui a sua opinião, extrema importância. E não deixe, irmãos, de compartilhar esse vídeo com pessoas que realmente estudam as profecias e sabem que o tempo está próximo. Vamos orar. Querido e bom Deus, nos fortaleça e nos guarde, pois os eventos finais realmente estão próximos. Nos guarde, ó Todo-Poderoso. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Olá amigos, bem-vindo ao canal, o fim chegou. Vamos dar continuidade ao último vídeo que foi postado nesse canal sobre o avanço das leis dominicais lá nos Estados Unidos. Vimos que a Heritage Foundation publicou um documento convocando, chamando os republicanos a impor uma lei dominical nacional. Para quem quiser tiver dúvida, volte no vídeo anterior com o título Últimas Notícias referente ao decreto dominical. Nesse vídeo aqui, nós vamos analisar que duas cidades aqui do Brasil já deram o decreto dominical antecipado. Sabemos que o Espírito Santo, o estado do Espírito Santo, a partir de março, as grandes redes de supermercado não vão mais abrir para servir de teste piloto para os outros estados. Pois bem, antes mesmo do estado do Espírito Santo implementar essa medida a partir de março, já existe duas cidades que já se antecipou e já colocaram o decreto dominical aqui no Brasil, em duas cidades aqui no Brasil. Antes de falar sobre essas duas cidades, nós vamos, queridos, analisar dois textos importantes aqui do Espírito de Profecia. O primeiro texto está escrito aqui no Sinais dos Tempos, volume 12, foi em 1886. Diz assim: todas as nações, línguas e povos serão ordenados a adorar este falso sábado. Aqui a serva do Senhor diz que a lei dominical ela não vai ficar restrita apenas aos Estados Unidos da América, mas em vários países, em vários lugares. Um outro texto, também muito importante, também está escrito aqui, tanto no Testemunhos Seletos, como também no livro Eventos Finais. Diz assim: as forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Elas estão se robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Então a lógica é muito simples, meus irmãos. Muitos têm uma visão estrita da seguinte forma: primeiro tem que sair o decreto dominical lá nos Estados Unidos, aí depois os outros países vão imitando e vão reformulando, mudando as suas legislações. Não, meus irmãos, não é isso que o Espírito de Profecia diz. Preste bastante atenção. Os acontecimentos finais serão rápidos. Então não vai ter um tempo sincronizado. Tipo, os Estados Unidos lançam lá o decreto dominical e depois os outros países vão imitando e vai passando os anos. Não, meus irmãos. Os acontecimentos serão rápidos, então será um evento em cadeia. Isso quer dizer o seguinte: que quando Satanás estiver trabalhando lá nos Estados Unidos para implementar uma lei dominical nacional, ele também vai estar trabalhando nos países que têm maioria cristã, ok? Nos países que têm maioria dominical, que é o caso do Brasil. Perceba que aqui a coisa já está avançando antes mesmo da lei dominical sair lá para se cumprir esse texto que a irmã White falou. Quando sair lá dos Estados Unidos, aqui no Brasil já vai estar pronto, já vai ter uma legislação pronta. Por isso que diz que os acontecimentos finais serão rápidos, ou seja, não vai demorar anos assim para poder sair lá nos Estados Unidos. O decreto não vai demorar anos para sair nos outros países. Os países de maioria cristã, eles já vão ter legislações preparadas para o descanso dominical, ok? E é o caso aqui do Brasil. Quando nós vamos aqui, no caso da população brasileira, em números, irmãos, nós vemos o seguinte: que católicos, no Brasil somam aí 56,7% da população, ok? Que se declaram católicos apostólicos romanos. Evangélicos no Brasil soma 26,9% da população. Isso quer dizer, meus irmãos, que 83,6% da população, 83% aí da população
brasileira é cristã, ou seja, apoia a guarda dominical. É muita gente. Isso equivale a 179 milhões de pessoas. Se o Brasil tem 214 milhões, ok? 83,6% equivale a 179 milhões de pessoas. E outro detalhe importante, além dessa população grande, o Brasil, essa população grande do ramo cristão, o Brasil é o país que mais possui adventistas. Tem mais de 1.700.000 adventistas aqui no Brasil, mais do que nos Estados Unidos. Então, nos países que têm maioria cristã, até mesmo países da Europa, né, já estão movimentando legislações dominicais. Então, quando a serva do Senhor diz que os acontecimentos finais serão rápidos, ela quer dizer o seguinte, que saiu lá nos Estados Unidos o decreto dominical nacional, aqui nos países de maioria cristã já vai ter uma legislação antecipada. É isso que a serva do Senhor está dizendo. Por isso que diz que é rápido, ok? Mas lembrando que o ponto central é lá, nos Estados Unidos, sendo um evento em cadeia, com legislações já prontas em outros países. Quando nós vamos aqui, meus irmãos, para a origem do domingo aqui no Brasil, é importante notar que no artigo 67 das leis trabalhistas, fala que o domingo deve ser, ou seja, o brasileiro tem um dia de guarda, precisa de um dia de descanso, né? Remunerado, e esse dia deve coincidir com o domingo. Esse artigo da CLT que diz isso, ele foi criado em 1943, né, pelo decreto do presidente Getúlio Vargas, de número 5.452, durante o Estado Novo, ou seja, quando o Getúlio Vargas implementou a ditadura, por conceito popular, para atrair a popularidade, ele cria as leis trabalhistas. E olha que interessante, as leis trabalhistas que Getúlio Vargas criou foi justamente fundamentada na doutrina social católica, ou seja, foi baseada justamente na encíclica papal Rerum Novarum, do Papa Leão XIII. Ou seja, Getúlio Vargas, como apoiador, né, da doutrina social católica, ao criar as leis trabalhistas brasileiras, ele coloca o domingo no artigo 67, ok, queridos? Para ser um dia de descanso remunerado. Ele não coloca outro dia, justamente para poder apoiar a doutrina social católica, que era muito forte na época. Ou seja, esse artigo aqui da CLT 67, ele dá prioridade para o domingo. Quando nós damos uma lida aqui, a gente vê que não existe aqui a obrigatoriedade, ok, meus irmãos? Não está escrito que as empresas são obrigadas. Não é obrigado, deve coincidir. O problema é que nós vamos olhar essas duas cidades, elas estão obrigando as pessoas a guardar o domingo. Ou seja, nós vamos ver que eles estão entrando em conflito com o próprio artigo 67. Olha o que diz o artigo aqui, ó. Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, a qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa de serviço, deverá coincidir com o domingo. Quando diz coincidir, aqui não é uma obrigatoriedade. Deverá é uma possibilidade. Deverá, não tem que ser. Ou seja, aqui está dizendo que todo trabalhador ele tem direito a um dia inteiro de descanso por semana, de 24 horas, ok? Um dia inteiro. E aqui diz que preferencialmente deve ser o domingo. Preferencialmente, isso quer dizer, na língua portuguesa, que não é uma obrigatoriedade. A preferência tem que ser o domingo. É isso que diz o artigo. Mas não necessariamente o domingo. Pode ser na segunda-feira, uma terça-feira, ok? O importante, o artigo diz é que o trabalhador precisa ter um dia de folga 24 horas, preferencialmente, ou seja, a preferência é o domingo, ok?
Mas se não der no domingo, é outro dia. É isso que está no artigo. Porém, nós vamos ver o que eles estão fazendo aqui nessas duas cidades. Está quebrando esse artigo aqui da CLT. E nós vamos olhar lá na Constituição, da Constituição do Brasil, que infelizmente abre uma brecha para um decreto dominical nacional também no Brasil. Nós vamos dar uma olhada lá na Constituição do Brasil, que dá uma brecha para ser derrubado o Estado laico e estabelecer o decreto dominical no Brasil. Mas vamos agora dar uma olhada primeiro nessas duas cidades que colocaram o decreto dominical, né, porque não estão colocando preferencialmente domingo, mas estão colocando obrigatoriedade. Isso quebra o artigo 67. Ou seja, na prática já estão implementando o decreto dominical. Vamos olhar aqui quais são essas cidades. A cidade que nós vamos ver aqui é a cidade de Iuna. Fica aqui no estado do Espírito Santo. Lembrando que a regra lá, ela começa em março, ok? Para o estado, porém eles estão antecipando. Vamos dar uma olhada aqui, né, nesse artigo aqui da cidade Iuna. Quem é dessa cidade que está vendo esse vídeo? Pode comentar aqui embaixo algum adventista que é dessa cidade. Aqui diz aqui, ó, Câmara Municipal aprova proibição do funcionamento de supermercados aos domingos. Perceba que eles estão indo contra o artigo 67, que diz que deve ser preferencialmente e não obrigatoriedade. Quando eles colocam uma obrigatoriedade, uma proibição, eles estão fazendo um decreto dominical, derrubando o Estado laico, e justamente eles estão derrubando o artigo 67 da CLT, que coloca o domingo como preferência e não obrigatoriedade. Olha o que diz aqui, ó. Medidas visa assegurar descanso e dignidade aos colaboradores do setor, reduzindo o impacto da jornada semanal na saúde física e mental. Olha que interessante. Aqui eles estão dizendo que o objetivo aqui da proibição é justamente o que a Igreja Romana prega, né, sobre a santificação do domingo, que é o que? Assegurar a dignidade, né, do ser humano, reduzindo o impacto de jornada semanal, saúde física, mental, e vai envolver família também. Esse aqui é o slogan da Laudato Si, e é o slogan também, queridos, é o slogan da Laudato Si e é o slogan também de Roma, do Vaticano. Isso aqui é uma ordem expressa, é o que está escrito na doutrina social católica. Aqui diz aqui, ó, a Câmara Municipal aprovou o projeto que proíbe o funcionamento de supermercados aos domingos no município de Iuna. A proibição não se aplica a mercearias e mini-mercados que possuem um check-out e no máximo 5 funcionários. Os objetivos principais do fechamento aos domingos são para garantir dignidade, bem-estar, saúde mental, física dos colaboradores e dos proprietários, levando em consideração em alguns casos a exaustão na segunda-feira pós-trabalho no domingo. Aí agora vem aqui a desculpa, né? A Câmara Municipal é laica, ou seja, não é contra e nem a favor do experimento dos mercados ao domingo. Para isso, no dia 18/2/2025, aconteceu uma audiência pública na Câmara Municipal para ouvir as opiniões dos representantes e colaboradores do supermercado. Olha que interessante, meus irmãos. Eles fizeram aqui uma convocação, uma audiência pública para ouvir a opinião das pessoas. Então eles ouviram aqui pessoas, lembrando que 80% da população é cristã, guarda o domingo, e pessoas não cristãs. E olha que interessante, né? Não é nenhuma novidade, a maioria concordou que o domingo é o dia do descanso. Isso aqui, meu irmão, que foi decidido nessa cidade aqui,
Você vê que eles consultaram, a desculpa, nós somos laicos, né? Nós não apoiamos religião. Mas a maioria, é o que eles estão dizendo aqui, nós não apoiamos religião católica, que guarda domingo. Nós não apoiamos, nós somos laicos. Porém, a maioria quis o domingo. A maioria quis o domingo, então nós estamos acatando, nós estamos proibindo, ou seja, nós estamos derrubando o artigo 67 da CLT, porque a maioria quis. Aí agora vai a pergunta. Isso é previsto na Constituição, meus irmãos? Isso é previsto na Constituição brasileira? Quando a maioria quer, pode ser favorável a um decreto dominical? Infelizmente, sim. Nós vamos ver que a Constituição, ela dá essa brecha, essa abertura. Se a maioria quiser o domingo, meus irmãos, sim, pode ser estabelecido o domingo como proibição no Brasil, mesmo dentro de um Estado laico. Vamos dar uma olhada no artigo da Constituição que dá essa brecha. Estamos aqui, meus irmãos, no artigo 19 da Constituição Federal, quando fala do Estado laico, diz o seguinte: é vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal, aos municípios, estabelecer cultos, ou seja, fazer preferência religiosa, né, ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma de lei com a colaboração de interesse público. Preste bastante atenção, né? Se tiver algum jurista também aqui vendo esse vídeo, algum jurista aí, adventista, pode comentar aqui embaixo. Irmãos, olha que interessante. Lá, acabamos de ver, lá na cidade de Iuna, eles disseram, né, que são a Câmara laica, mas como a maioria preferiu descansar no domingo, então eles decidiram proibir, ou seja, derrubando o artigo 67, que diz lá que é apenas preferencial e não proibição, ou seja, eles proibiram um decreto dominical real, o que aconteceu aí nessa cidade. E a pergunta é: pode isso, quando há um interesse público, a maioria quiser quiser uma doutrina religiosa, um preceito religioso, quando a maioria quiser, quer dizer que pode ser estabelecido a vontade da maioria? É exatamente isso mesmo que o artigo 19 diz aqui. Por quê? Aqui diz que é vedado, ou seja, a União, né, o governo, os estados, eles não podem estabelecer cultos, o seu próprio estado não pode fazer preferência para uma religião, ou certo? Mas olha o que está escrito aqui em negrito. Olha o que está escrito aqui, ó. Ressalvada, ou seja, ressalvada, você pode adicionar aí uma exceção, mas pode abrir uma exceção. Qual exceção? Na forma de lei e colaboração de interesse público. Ou seja, o governo, ele pode adotar um preceito religioso, é isso que está dizendo aqui, seja culto, seja guarda de domingo, ou seja qualquer outro, pode adotar o governo, pode adotar um princípio religioso, se esse interesse, esse preceito religioso for de interesse público e de colaboração pública. E aí que entra a questão do domingo. Você vê lá que eles consultaram todos, tanto religiosos quanto não religiosos. E a maioria, inclusive envolvendo os não religiosos, os que não guardam domingo, falou assim: não, nós preferimos o domingo. Preferimos descansar no domingo. Perceba que entrou na questão aqui de interesse público, ou seja, o domingo, meus irmãos, nós acabamos de ver aqui, que aconteceu na cidade de Iuna aí. Por que a maioria votou? Porque ele não é só de interesse religioso, não é só 80% da população que guarda o domingo cristã, não é apenas o interesse de 80%, está sendo interesse dos outros porcento, das outras pessoas não cristãs, interesses de pessoas também que não tem nada com religião, são até ateus, mas querem um domingo. Por isso que a cidade de Iuna lá aprovou. Então você perceba que casou com o que está escrito aqui no artigo 19, queridos, casou com o que está escrito aqui no artigo 19, ou seja, algo que foi colaborado de interesse público, a cidade decidiu proibir o domingo, derrubando o artigo 67 e indo de conformidade com o artigo 19. Agora não me pergunte
porque esse conflito dos artigos da lei trabalhista com a Constituição. Perceba que parece que é uma confusão aí, um conflito, né, de ordenança. E com certeza o inimigo está aproveitando, né, isso, vai aproveitar, né, esse artigo 19 aqui para poder colocar o decreto dominical com toda a força. Isso quer dizer o seguinte: se antes lá de sair lá no Espírito Santo, em março, a proibição para os grandes supermercados, a cidade de Iuna já se antecipou, e não só a cidade de Iuna, irmãos, mas também essa cidade aqui, ó, de Minas Gerais, também não é só a cidade de Iuna, a cidade também de Minas Gerais, uma cidade que eu falei que eram duas, né? Duas cidades. O nome dessa cidade aqui é Ubá. Se tiver alguém também adventista dessa cidade, pode se manifestar aqui. Olha o que diz aqui, queridos. Foi promulgada no dia 31 de julho de 2025 a Lei Municipal de número 5.097, que proíbe o funcionamento de supermercados, hipermercados e estabelecimentos similares aos domingos no município. A norma foi aprovada pela Câmara Municipal e promulgada pelo presidente da Casa, vereador José Maria Fernandes, com base no parágrafo 8 do artigo 84 da Lei Orgânica de Município. De acordo com a nova legislação, a proibição se aplica a estabelecimentos que operam no modelo de autosserviço, comerciantes, predominantemente gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza. A medida visa regular o funcionamento do comércio varejista de grande porte aos domingos, preservando o descanso semanal de trabalhadores do setor. E aqui eles colocam algumas exceções, né? Áreas de venda de até 200 metros quadrados, no máximo encaixe em operação aos domingos, configuração jurídica, com microempresa, capital social exclusivo de pessoas físicas, coloca aqui as exceções. Mas perceba, meus irmãos, que quando eles colocam aqui proibição, eles estão derrubando o artigo 67, que diz que o domingo é apenas uma preferência e não proibição. Então eles, ao colocarem proibição, eles estão justamente colocando o decreto dominical. É uma proibição, proibido. Isso aqui é um decreto dominical. Então são duas cidades. Cidade de Iuna, Espírito Santo, cidade de Ubá, Minas Gerais. Então, meus irmãos, isso aqui é apenas um contexto que nós estamos vendo mais abrangente como vai ser o decreto dominical. Perceba, em março, a partir de março, dia 1º de março, em todo o estado do Espírito Santo, a maioria dos supermercados, ou seja, supermercados grandes, vão fechar. E eles dizem lá que é um teste piloto, ok? É um teste piloto. Para que teste piloto? Para servir de exemplo para o fim da escala 6x1 e exemplo também para os outros estados obedecerem. Porque quando, irmãos, o problema só está começando. Quando a escala o fim da escala 6x1, a PEC, for votada, o pior vai acontecer. Por quê? Porque eles dizem lá que quer reduzir a carga horária de 44 horas para 36 horas semanais. 36 horas. A pergunta é, se eles querem reduzir a carga horária desse projeto de emenda à Constituição, eles querem reduzir a carga horária de 44 horas para 36 horas, isso quer dizer que as pessoas que trabalham hoje 8 horas por dia, eles poderão trabalhar apenas 6 horas por dia. Então, uma lógica, uma matemática muito simples. Se eu posso trabalhar apenas 6 horas por dia e eu tenho que trabalhar 36 horas, isso quer dizer, queridos, que a maioria dos adventistas vai ser obrigado a trabalhar no sábado para cumprir as 36 horas. Vai ser obrigado. Muitos adventistas. E a PEC é uma coisa mais grave, porque sabemos que essas medidas aqui, ela está sendo com base justamente na nova portaria do trabalho lá, de acordo sindical. Porém, se essa PEC for aprovada, a coisa só vai piorar. E a pergunta é, por que agora, justamente agora, 2026, o negócio, a causa dominical, ela tá avançando tão forte aqui no Brasil? Justamente porque Satanás não brinca em serviço.
ele sabe que lá nos Estados Unidos a coisa já está andando, e breve, não sabemos o dia nem a data, né, como nós vimos no vídeo anterior, não sabemos também se Deus vai permitir, ou ele vai segurar os ventos, não sabemos, mas tudo indica que eles querem colocar o decreto dominical, ou seja, um decreto dominical, ou seja, um projeto de lei dominical nacional lá nos Estados Unidos ainda no primeiro semestre. Ou seja, antes de julho, eles querem fazer esse projeto, como nós vimos no documento. Ontem, um documento real, um documento sério, da Heritage Foundation, como nós analisamos no vídeo anterior. Então tudo está sincronizando. Quando a serva do Senhor diz que os acontecimentos finais serão rápidos, ela quer dizer que Satanás vai estar mexendo os pauzinhos em outros países, para quando sair lá, aqui já vai estar com o caminho preparado. E é bem lógico isso. Se aqui a maioria da população é cristã, 80% da população é cristã, guarda o domingo, e aqui é onde comporta a maioria dos adventistas, mais do que o próprio Estados Unidos, mais de 1.700.000 adventistas, é óbvio que Satanás tem um olhar aqui para o Brasil, né? Infelizmente, nosso povo está dormindo. Essa mensagem aqui, meus irmãos, não é para alarmar ninguém não, porque como você pode ver aqui, todas as fontes estão aqui. É apenas para mostrar a realidade, como está andando a coisa. Porque muita gente pensa que a profecia está parada. Não, as coisas estão andando. Satanás está andando, está arquitetando, está trabalhando. Nós estamos dormindo no ponto, mas Satanás não. Ele está mexendo seus pauzinhos para derrubar a liberdade de consciência, a liberdade de crença e perseguir os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Coloque aqui, meus irmãos, a sua opinião embaixo sobre esse vídeo. O que você acha? Depois do Espírito Santo adotar a lei dominical em março, você acha que vai ser um evento em cadeia? Os outros estados vão fazer a proibição, como aqui a cidade de Ubá e a cidade de Yuna? Será que vão fazer a mesma coisa que eles estão fazendo aqui? Vai ser um negócio acelerado? Vocês acham que Deus vai segurar os ventos mais uma vez? Vai permitir que o decreto dominical saia até o final de 2026, conforme está escrito lá, queridos, no documento Repórter lá da Heritage Foundation? Vamos ficar de olho nas profecias, meus irmãos. Coloque seu comentário aqui. O que você acha? Que se Deus vai segurar os ventos ou não? Que agora a coisa vai, se a coisa não vai, que nós não estamos preparados ainda. Põe a sua opinião aqui embaixo. Ela é extremamente importante. Vamos orar, queridos. Querido Deus, maravilhoso Pai, nos fortaleça, nos guarde, nos ajude, Deus, porque os eventos finais realmente chegou. Nos ajude a nos preparar, a buscar mais a Tua face, ó Deus. Não por causa do decreto dominical, mas porque amamos o Senhor, queremos que o Senhor volte logo. Nos ajude a pregar a última mensagem, a mensagem do terceiro anjo, ó Deus, e nos fortaleça para os eventos finais. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.